Deuteronômio capítulo 8. Moisés agora chama o povo, ele está num momento muito precioso no Arabá, de frente ao mar de Suf, e agora ele vai falar àquela nova geração, a segunda versão da lei, porque a primeira caiu em ouvidos, como dizia o meu pai, ouvidos mocos, ouvidos que não foram capazes de compreender a mensagem, o recado de Deus, né? E agora Moisés renova a lei para aquela nova geração, e tudo aquilo que ele fala a Israel serve também de lição para nós, que a todo tempo, em todos os dias, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso diante do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de que, gente? De tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés desses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, do meu braço, me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Oremos. Pai querido, assim como o teu povo, no deserto, experimentou o teu cuidado, o teu suprimento, tua presença poderosa. Enquanto nós marchamos como peregrinos e forasteiros para a eternidade, dá-nos, Senhor, um coração mais submisso, mais obediente, mais atento à tua voz, aos teus mandamentos. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos a cada dia na dependência de ti, Senhor, na tua presença, no bem ou no mal, seja qual for a situação, e nós nos alegramos, porque tu és o nosso refúgio, nosso libertador,
nosso provedor constante. Já temos cantado hoje à noite, Senhor, louvores ao teu nome. Temos falado do teu nome, da tua grandeza. E nós queremos nessa noite que a tua palavra fale ao nosso coração. E nos faça, Senhor, como naquele dia, diante da tua palavra e do teu servo Moisés, hoje diante do teu Espírito, nos faça mais obedientes, mais crentes, crédulos na tua palavra e nas tuas promessas. Pois é o que nós te pedimos nesta noite, por uma manifestação especial do teu Espírito, para restauração, salvação e cura. Pois é o que nós te pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Lições do deserto. De novo, o texto retrata o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida. Quase 40 anos de deserto, marcado por lutas, perigos, tribulações, escassez, milagre e desespero. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de chegar a Cades Barnea, o lugar onde eles enviaram os espias, eles demoraram apenas 2 anos. 38 anos. Eles rodaram no deserto por conta da incredulidade, porque viram a dificuldade mais do que a voz de Deus, porque olharam para as circunstâncias mais do que o mandamento do Senhor. Eles vacilaram e toda aquela geração acabou perecendo no deserto, rodando durante 38 anos, até que Deus levantou uma nova geração. Essa sim, acabou entrando com Josué e Calebe. Mas Moisés leva o povo até o Arabá, até de frente ao mar de Suf. A herança prometida a Israel estava mais perto do que nunca. E Deus decide dar ao seu povo uma segunda chance. Aliás, uma segunda versão da lei. Um símbolo da nova oportunidade dada a Israel. A renovação da aliança, firmada com Abraão e celebrada no Sinai alguns anos atrás. Vocês sabem que a incredulidade, a falta de fé, o fato de não crerem na promessa e na palavra de Deus, olha, isso fez com que alguns morressem lá no Egito, nem saíram. Outros ficaram no meio do deserto, decidiram voltar para trás. Enquanto outros, mesmo murmurando, experimentando o milagre da provisão, até que por incredulidade sucumbiram no deserto sem provar a bênção, mas outros ainda prosseguiram em busca de um lugar de descanso. Queridos, para a gente trazer para a nossa realidade, seguir a Cristo é como um êxodo. Nós fomos libertados também, Ele nos encontrou escravos de erros, vícios, vaidades. E pelo seu sangue derramado na cruz, fomos e seremos poupados da morte eterna. Cristo é a nossa Páscoa. Em seguida, o próprio Jesus nos conduz pelo deserto dessa vida. E assim vamos nós, sempre apontando e acenando para a esperança de um novo céu e de uma nova terra. E como dissemos na semana passada, somos como Abraão, peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. Aliás, em Hebreus, no capítulo 4, versículos 8 e 9, o autor diz o seguinte: que Josué, embora lhe houvesse dado descanso ao povo de Israel, o descanso não era aquele terreno, conquista de uma área. Não era como um povo sem terra que encontra uma propriedade abandonada ou bonita e toma posse. Não, não. Senão ele não falaria de um descanso posterior e de um outro dia. O texto diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E nós chamamos esse repouso de vida eterna em Cristo Jesus, depois dessa vida. Aliás, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele dá um aviso para aqueles que pensam que cristianismo é simplesmente buscar a Deus para suprir as necessidades terrenas e tchau, e é só isso e acabou. Paulo diz claramente lá, se a sua esperança, se a minha esperança, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se você pensa que andar com Cristo é conseguir mais dinheiro, mais saúde, mais bem-estar, mais felicidade nessa terra, a Bíblia diz, você é talvez o mais infeliz de todos os seres humanos, porque a nossa verdadeira esperança não está aqui.
Há uma antecipação da eternidade em muitos aspectos, quando nós experimentamos a bênção, o cuidado, o amor de Deus, a proteção de Deus, quando estamos juntos e presenciamos a manifestação de Deus no nosso meio. Os milagres de Deus é bem verdade, mas amados, o que Deus tem reservado para mim e para você é muito maior do que o que nós temos experimentado aqui nesse mundo. E é isto que nos faz olhar para o futuro com esperança. Aliás, em Lucas 18, 29 e 30, Jesus diz: em verdade vos digo que ninguém há, que tendo deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e, presta atenção, no mundo por vir, a vida eterna em Cristo Jesus. Será que você tem consciência dessa peregrinação? Que o seu tempo aqui é passageiro? Que você não deve estar como Ló, apegado à seguridade daquilo que os bens oferecem, que a cidade murada oferecia para Ló? Diferentemente, Abraão peregrinou na terra, mesmo tendo conquistado aquilo que Deus prometera aqui, ele olhava para uma cidade cujo fundamento é muito maior. O arquiteto, o Senhor, tem reservado para nós uma vida poderosa, eterna e maravilhosa na sua presença. Eu espero que você viva constantemente nesta esperança. E Israel? A misericórdia divina permitiu que uma geração, um remanescente, como nós chamamos na Bíblia, sobrevivesse para tomar posse da terra. Presta atenção, não houve mérito algum nestes, que no tempo da incredulidade eram menores de 20 anos. Nada de mérito no ser humano, na nação de Israel. Eles são chamados à reflexão pela misericórdia que se renova a cada dia, como nós também. O que nos traz até aqui, até esse momento, na nossa caminhada com Jesus, no estágio de restauração, não é o nosso mérito, não são nossos méritos. É a graça de Jesus que se renovou mais esta manhã. Assim nós temos diante de nós, assim como Israel, grandes desafios para o nosso planeta que sucumbe, para a nossa cidade, para o nosso bairro, nossa família, nossa própria vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida física. Quantos desafios! Enquanto Jesus promete continuar edificando a sua igreja, todos nós temos que refletir sobre o estágio da jornada em que nós nos encontramos. Novo ano, novas resoluções, busca de novas conquistas e relacionamentos. Mas mesmo entre nós, alguns ficaram para trás e vão ficando para trás. Enquanto outros prosseguem, mesmo murmurando ou enfrentando lutas que dificultam a caminhada rumo às promessas de Deus. Preste atenção, amado. Deserto é coisa perigosa. Anos atrás nós enfrentamos o deserto dos Lençóis Maranhenses com um grupo de 50 pessoas que entraram à 1h e chegaram no ponto marcado depois de andarem 32 quilômetros às 5h da manhã. Olha, talvez eles pudessem testificar melhor do que significa andar e viver no deserto. Uma pequena amostra da fragilidade do ser humano, da necessidade de andarmos juntos, de nos apoiarmos, de sermos corpo e família, enquanto atravessamos esse deserto terrível que está ao nosso redor, tão cheio de violência, tão cheio de privação, tão cheio de frustração, tão cheio de desprezo, tão cheio de traição. O deserto ali nos ensinou muitas lições, dentre elas o valor do grupo, de estarmos juntos, sermos solidários como corpo e determinados a continuar vendo o invisível, tentando chegar no lugar que nem nós sabíamos exatamente onde seria esse lugar do encontro, mas não podíamos parar, tínhamos que prosseguir adiante. Para os judeus, o deserto foi uma ferramenta de Deus para aperfeiçoá-los, que os preparou, inclusive, para novas conquistas e uma melhor percepção da presença de Deus. Você e eu atravessamos desertos na nossa vida. Deserto não é um lugar fácil, dá uma olhada nas características. Deserto é um lugar diferente. Saara, Dunas, Sinai, Judeia, Lençóis, Jalapão, Atacama, Ushuaia. Lugar diferente, lugar inóspito, lugar hostil. Pedras, areias, vegetação rasteira, feras, serpentes, escorpiões, secura, frio, calor. Deserto é lugar de desolação. Já pensou nisso? Lugar de solidão.
lugar de mesmice. A paisagem é sempre a mesma, lugar de desconforto, temperaturas extremas, extremo calor e extremo frio, lugar de escassez, de incertezas, lugar de limitação física, em que você pensa que não vai aguentar, lugar dos limites extremos, lugar de vazio, lugar despido das seguranças, lugar de provação, lugar de tentação. Todos nós vivemos o nosso deserto. Situações de transição entre o que se idealiza lá na frente, aquilo que se espera, que se almeja, e o que temos que passar antes de alcançar o que nos foi prometido. Felicidade, descanso, prazer, abundância. Aliás, eu queria pausar para você descrever o seu deserto atualmente. Quanto tempo tem durado o seu deserto? 40 anos? 40 meses? 40 dias, 40 minutos, 40 segundos. Você pode estar vivendo um deserto. Para Israel, a promessa era nova terra, nova etapa, novo tempo, novas conquistas. E o povo foi incapaz de crer no amanhã e nas promessas de Deus. Quando você e eu passamos pelos desertos da vida, com a doença, a traição, a decepção, o desprezo, a violência. Quando nós passamos pelo abuso, quando nós percebemos que dentro da nossa própria família há adictos, viciados, pessoas que parecem estar presas por grilhões intermináveis. Você vive um deserto como indivíduo, como família, solitário, longe de tudo e de todos, mesmo vivendo no meio da multidão. Parece que não vai ter fim. Chega uma hora que você não é capaz de crer mais. Ou será que você ainda é capaz de crer no futuro melhor, na restauração de todas as coisas, nas novas conquistas, na vitória do bem contra o mal, na justiça prevalecendo sobre a injustiça? Será que você ainda crê na família? Quando tudo conspira contra nós, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra a integridade do homem, do ser, da mente, do coração, contra a integridade física de um ser humano que seja capaz de se divertir sem a droga, sem a bebida, sem a cachaça, sem a loucura, você vai perdendo a esperança. É como eu tenho conversado com alguns homens de negócios, alguns comerciantes, eles colocam a mão na cabeça e dizem, parece que só quem faz a bandalheira é que prevalece, é quem enriquece, é quem ganha dinheiro. E você começa a duvidar de que de fato vale a pena viver de forma honesta. É um deserto, é o seu deserto. É o meu deserto. Mas amado e minha amada, o desafio é um privilégio daqueles que não ficaram no Egito. Louvado seja Deus, hoje aqui, hoje à noite, eu e você, muitos de nós, saímos do Egito, levados pelo poder do sangue de Jesus para uma nova vida. Eu e você entramos agora numa rota rumo à promessa do Senhor de uma vida eterna com Cristo, de um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Nós saímos do Egito, louvado seja Deus por isso. Você está aqui hoje à noite porque você também não morreu no deserto. Você não ficou por lá, você está aqui ainda. Você ainda é capaz de crer nas promessas de um novo tempo? Então, vamos celebrar. Vamos celebrar. É motivo de alegria. É motivo de você pausar e parar um pouco de lamentar para dizer, louvado seja Deus, que bom que você chegou até aqui hoje à noite. Apesar das lutas, apesar das decepções, apesar das incertezas humanas, você creu, você resistiu, você chegou, aliás, você foi trazido pelos braços do Senhor até aqui. Glória a Deus. É bom saber, é bom saber. Estava ali atrás, pouco antes de começar o culto, e vi um senhor muito simples, tirando o seu chapéu e colocando aqui, talvez com um sinal de reverência, o seu Agnaldo. E ele disse, eu disse, o senhor está nos visitando, o senhor é nosso vizinho? Ele disse, eu acompanho essa igreja aqui, essa semana foram na minha casa e deixaram um bolinho, a minha mulher está doente, a dona Maria de Lourdes está doente, nós vamos orar por ela, para que ela receba a cura em nome de Jesus e venha para cá.
E seu Aguinaldo, um homem de Deus, um homem simples, que talvez vive numa dessas casinhas aqui, desses casebres ao nosso redor, ele chegou até aqui na esperança de que aqui há uma palavra de vida, há uma palavra de salvação para ele. Celebre, ele está aqui no nosso meio. Celebre, o Senhor está aqui no nosso meio. Bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí você é doutor, né? Você chegou também, glória a Deus. Para os judeus que estavam em Arabá, de frente ao deserto de Suf, era tempo de refletir sobre as lições do deserto. O que viveram e o que estavam prestes a viver naquele momento. E eu tenho aqui algumas lições para vocês. As lições do deserto. A primeira delas é a lição da obediência. O desafio aqui, meus amados, para prevalecer e permanecer, chegar até o final e tomar posse de tudo aquilo que Ele tem nos prometido, é obediência. O desafio consiste em atentar, dar atenção ao que Deus tem a dizer. Olha o verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais. Só a obediência pode garantir o usufruto das promessas e bênçãos prometidas por Deus. Vida, descendência e morada. Moisés está dizendo ao povo, sim, Deus já fez sair água da rocha. Sim, Deus já deu maná. Sim, Deus já abriu o mar vermelho. Há pessoas que pensam que a caminhada cristã é só manifestações de milagres, é fogo descendo do céu, é coisa do Espírito poderosa, enquanto Deus está falando de uma forma bem tranquila, é obediência, quero mais do que sacrifício. O povo de Deus, o que nos leva a tomar posse daquilo que Deus nos prometeu, chama-se obediência aos seus mandamentos. Quem ama ao Senhor, guarda os seus mandamentos, atenta ao que Ele está dizendo. Não há como ter um atalho para a terra prometida. Não há como entrar voando, como se nós fôssemos transformados em anjos num passe de mágica. Obediência parcial não serve. Já falamos disso na semana passada. Obediência. Até no Velho Testamento a graça se manifestou, demonstrando que a obediência era importante. E talvez você tenha que aprender essa lógica da graça na própria lei de Deus. Em Êxodo capítulo 20, antes de Deus declinar os mandamentos para o seu povo, como se mandamento levasse o povo a algum grau de santidade, como se mandamento pudesse conquistar alguma coisa. Não. A primeira coisa que Deus diz a Israel em Êxodo, ao abrir os 10 mandamentos, Ele diz, eu sou o Senhor, o quê? Teu Deus. Antes dele dar os mandamentos e qualquer possibilidade de quebra dos mandamentos e qualquer possibilidade de fraqueza desse povo que não conseguiria cumprir tudo, Deus já disse, vocês são povo propriedade exclusiva minha. Ou seja, eu já os comprei com meu sangue. Eu já os tenho. Relaxa. Descansa. Para de achar que você vai ganhar a eternidade só por obedecer mandamentos. Parece um absurdo diante daquilo que eu acabei de declarar. Mas Deus tem uma forma. Ele diz o seguinte, você é meu filho, eu já depositei para você toda a riqueza celestial ali. Agora a forma de você sacar isso, meu filho, é obediência, 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 obediência aos meus mandamentos. A maneira de conquistarmos as promessas de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus a cada dia, é obediência. Nós já somos dele. Se você optar pela não obediência, como o texto diz aqui, como um pai que disciplina o seu filho, ele vai te trazer de volta. Ele vai bater em você até que você retome e retorne. Mas a promessa de Deus é inviolável, inquestionável, inquebrável. Mas Ele quer que eu e você andemos na obediência dos seus mandamentos a cada dia e disciplina para a conquista dessas promessas que Ele já tem reservado para nós. Terra dada, vitória antecipada, promessa feita. Não se toma posse por decreto. Ouçam, crentes em Cristo Jesus. E talvez você que tenha vindo de uma outra comunidade, onde os crentes talvez costumam decretar o que Deus tem que fazer,
Não é você que senta no trono, é Deus que está no trono. Não decrete nada para o soberano. Você é criatura, você é servo, você obedece, você não manda. Deus é Senhor. Não se recebe bênção por decreto. Nós aprendemos uma linguagem que tem muito mais a ver com esse positivismo filosófico que enche a cabeça de muita gente. Ou essa ideia de que nós apertamos um botão e Deus age mediante uma oração, um abracadabra qualquer, uma espécie de magia evangélica, uma magia pentecostal, e você faz meia hora de oração, e você grita bem alto, e você decreta, e você bate o pé, e você cai no chão, e aí Deus vai fazer tudo o que você quer. Não, 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 não. Não foi assim no Velho Testamento. Não é assim no Novo Testamento. Terra foi dada e prometida. Vitória estava decretada por antecipação, por Deus. A promessa havia sido feita, mas não se toma posse nem por decreto humano, nem por voz de comando, nem por mágica instantânea. É por obediência e disciplina. Essa é a chave. Como fez Jesus? Em Filipenses capítulo 2 diz que Jesus foi obediente até a morte. Ele se humilhou, tornou-se em semelhança de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus fez alguns milagres, sim, para comprovar a sua divindade, que ele de fato era o Messias. Ele tinha que mostrar para um povo incrédulo, incapaz de crer, um povo infantil do ponto de vista da fé, que ele era o Messias, e por isso ele fez os milagres. Esses milagres foram feitos para que o povo cresce que Jesus era o Filho de Deus, e João testifica disso no capítulo 20, verso 31, no fim do livro de João. Mas na verdade, Jesus ganhou o direito de ir à cruz do Calvário e oferecer-se em sacrifício e vencer a morte pela ressurreição, pela obediência, porque ele cumpriu tudo que estava prescrito, porque ele se humilhou, porque ele não fez aquilo que ia contra o Senhor, contra a lei. Ele não foi contra os magistrados, ele não foi contra o governo, ele não foi contra César, ele não violou as leis, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Jesus sempre se enquadrou como cidadão de Jerusalém, não quebrou as leis. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos que aprender esses valores. A primeira lição de Israel no deserto é a lição da obediência. Obedeçam ao Senhor, suas leis, seus mandamentos, suas diretrizes, suas orientações, seus princípios. E aqui eu estou falando de vida familiar, de vida pessoal, de como você se conduz nos seus negócios, no trabalho, cuidando da sua saúde, da sua mente, do seu corpo. Coloca Deus nessas coisas, consulte a palavra de Deus, procure saber quais são os princípios. E a bênção virá, a graça virá, o poder virá, a misericórdia virá, o milagre virá, a cura virá, e virá porque virá no tempo de Deus e não no seu tempo. A nós nos cabe obediência. A segunda lição é lembrança, verso 2. Recordar-te-ás. A renovação do pacto, deutero, significa dois, segundo, nômio, vem de nomos, do grego, lei. Segunda lei, a segunda versão da lei, vem num contexto de exortação à memória. Presta atenção, Deus está nos exortando à memória, às lembranças, a não nos esquecermos, a não sermos ingratos com tudo que tem acontecido na nossa vida. Verso 11, não te esqueças. Verso 18, lembrar-te-ás. O sambista diz recordar a viver, né? Alguém vai dizer aí, é o novo. Recordar e viver, nesse caso, apenas curtimos o passado, né? Deus quer que atentemos para as lições aprendidas que podem servir de base para o futuro. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não te esqueças. Lucas 17, 32, né? A palavra diz, lembra-te da mulher de Ló, lembra-te das lições do passado. Nossa tendência é esquecer o que Deus tem feito. Lembramos-nos às vezes das desgraças, como esses programas policiais, que o nosso secretário de segurança está querendo fazer alguma coisa para a gente começar a ter boas notícias, ao invés de más notícias. Estamos orando para que ele
consiga fazer isso nessa cidade, inverter a lógica, porque nós só nos lembramos das desgraças e nos esquecemos do cuidado de Deus, do livramento de Deus. Ah, aquelas histórias do deserto. Se a gente sentar para conversar sobre aquelas histórias do deserto, os 50 ou as 50 pessoas que foram, talvez a gente vai lembrar dos grandes perigos. Mas também temos que lembrar do livramento de Deus, do fato de que Ele não nos abandonou tempo algum. Meu salmo predileto é o salmo de número 103. De quando em quando, eu tenho que voltar para esse salmo e reler, e reler, e reler, e reler. O salmo 103, verso 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu não conheço o povo mais ingrato do que o povo de Deus, não é verdade? A gente esquece rápido. Bendize a minha alma, fala bem. O salmista fala consigo mesmo, dizendo: ei, alma minha, fala bem do Senhor. Fala bem do Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lembra do Senhor e dos seus feitos todo o tempo. E o verso 2, Moisés agora olha para o povo e diz: vocês precisam trazer à memória o que aconteceu nesse deserto. Primeiro, Deus lhes deu direção todo o tempo. Verso 2, todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, direção, todo o caminho, mesmo no deserto. Agora, Moisés, por que lembrar de deserto? Você pode perguntar assim: pastor, eu tenho tanta coisa terrível na minha vida, por que eu não vou me lembrar dessas coisas? Desprezo, traição, estupro, abuso sexual, abandono, negação, diminuição, dias terríveis. Mas tem uma lógica que precisa se encaixar na nossa teologia e no nosso conhecimento de Deus, esse Deus que se manifesta no Velho Testamento. Preste atenção. Sabe por que você tem que se lembrar do seu passado, mesmo dos dias ruins? Que a não ser que você tenha uma amnésia geral, você vai esquecer, porque do contrário, você não esquece. A razão que você tem que olhar para esses momentos é que mesmo naqueles momentos mais terríveis, mais difíceis, pode acreditar, o Senhor esteve lá com você. É difícil ouvir um amém forte nesse tipo de declaração. Se eu dissesse assim: naquele dia que você foi livrado de um acidente, o Senhor esteve lá. Amém, aleluia. Agora, se eu disser que naquele dia que você estava lá no leito do hospital, o Senhor estava lá, amém. Por que Ele não me curou logo? Por que Ele não evitou que eu passasse por aquela mesa? Naquele dia que a pedra bateu na sua cabeça, o Senhor esteve lá. Não, pastor, era o inimigo. Ouça uma conversa, 2000 antes de Cristo. Jó, naquele dia que você perdeu tudo, o Senhor estava lá. Pastor, é mesmo. Perdi todo o meu gado, toda a minha riqueza, meus filhos. Jó não faria essa pergunta. Talvez até ele chegou a duvidar como homem, mas um pouco mais de reflexão, ele pôde dizer como um salmista: bendize a minha alma ao Senhor. Ainda que o inimigo atentou contra a minha vida. Lembram-se de José? Os irmãos intentaram o mal contra ele, e José disse, depois de ter a chance de revide, ele disse o quê? Vocês intentaram, vocês pensavam que estava fazendo o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Você sofreu, você foi desprezado, você foi abandonado, é verdade. O pecado, o mundo, as pessoas, o inimigo, todos esses atores trabalharam na sua vida de uma forma terrível, mas saiba, o Senhor esteve lá. Nada aconteceu sem a sua permissão e o seu cuidado para lidar com a tentação, o escape, o livramento, para te trazer até aqui,
Você chegou aqui porque o Senhor trouxe você nos braços. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei disso. O Senhor teu Deus te guiou. É difícil acreditar que Ele estava lá. O Cício em Horebe, 1 Reis 19. O sustento do salmista no Salmo 63, quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho. O Espírito de Deus no deserto da Judéia. Lembra-se? Vocês estão lembrados? Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo deserto, para o deserto, por quem? Pelo Espírito de Deus. Lá ele foi tentado, mas também lá ele foi sustentado. Lá ele foi provado, mas também lá ele foi vitorioso com a obediência absoluta e o apego absoluto à palavra de Deus. Lembramos-nos das feras, não é verdade? Lembramos-nos das doenças, do tentador, dos obstáculos e nos esquecemos de Deus. A tua história, a minha história. E você pode cantar como cantamos aqui hoje à noite, é verdade. Você mudou a minha história, mas você esteve comigo todo o tempo, Senhor. Na favela, no buraco, lá no reinado, lá no palácio, lá na mansão, na casa bonita, na casa feia, com pai, com mãe, sem mãe, com marido, sem marido, com filho, sem filho, abandonado, desprezado, deixado de lado, tropeçando. O Senhor esteve com você todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Agar no deserto, ela disse: o Deus que me vê. O anjo do Senhor achou a escrava Agar no deserto, desprezada pela sua senhora, no momento mais difícil, com um filho pequeno nos braços, sem ter para onde ir, desprezada pela sua senhora, mandada para longe, no deserto. Irmãos, foi exatamente ali que Agar fez uma das declarações mais preciosas da Bíblia: o Deus que me vê está aqui. Davi nos desertos de Israel, Elias no deserto do Sinai, Jesus no deserto da Judéia, Paulo no deserto da Arábia, João no deserto da ilha de Pátimos, você no seu deserto de 40 dias, 40 meses, sei lá, 40 anos, 40 segundos, 40 minutos, Deus nunca te abandonou e nem te abandonará. Lembra, Israel, lembra, igreja. Todos temos experimentado da provisão divina no meio do deserto. Por isso você tem que repetir como salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, fale bem do teu nome, Senhor. O Senhor nos deu direção. E Ele disse, olha, durante os 40 anos, ainda no verso 2, tempo é de Deus. Abacuque questionou, disse: até quando, Senhor? Até quando? Às vezes parece uma eternidade, não é, para Deus intervir, não é verdade? Ai, pastor, quando é que vai chegar esse dia? Às vezes parece uma eternidade, dias, meses, anos, tudo parece muito igual, sem nenhuma variação, sem mudança, sem nada de extraordinário. Perdemos conta do tempo, mas Deus não perde conta do tempo. 1000 anos é como um dia, 40 dias como 40 segundos. A ampulheta de Deus não entope, não atrasa, nem adianta. Ele tomará o tempo que for necessário para nos aperfeiçoar, nos humilhar, nos disciplinar e nos levar ao lugar de descanso, a vida eterna em Cristo Jesus. Deus dá direção, Deus dá um tempo para você, e Ele está lá, é dono do tempo. Deus tem um propósito. Não desanime, mulher, não desanime, mamãe, não desanime, papai, não desanime, esposa, não desanime, esposo, não desanime, menino, menina, jovem, não desanime. O Senhor está com você, e é no deserto Ele está com você. Qual o propósito de te levar para o deserto? Que essa é a pergunta, né? Por que Deus, que tipo de coisa, parece um sadismo? Por que essa coisa de me conduzir para um deserto? Verso 2 diz: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus sabe da nossa estrutura, Ele nos conhece, Ele nos pega massa bruta, e porque nós estamos tão machucados pelo tempo, pelo pecado, pela vida, pelos nossos próprios erros, pelas mazelas do mundo, a gente vem como uma massa deformada, e o Senhor vai nos amassando, vai nos depurando.
é como uma pedra preciosa, como uma pedra bruta, é como uma grande escultura que vem numa pedra bruta. Ele enxerga a escultura antes mesmo de começar a talhar a pedra, mas dói. O Senhor tem que lhe aperfeiçoar, me aperfeiçoar, nos aperfeiçoar, e isso dói. É por isso que Deus tem nos permitido passar por esse deserto, para nos humilhar, para nos provar, para revelar coisas que há no nosso coração. Os judeus, embora escravizados, se acostumaram com o Egito. Seus sentimentos, emoções, personalidade, vontade foram moldados segundo os costumes da nação pagã. Assim fomos nós. Nos acostumamos à religião, à religiosidade. Tudo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo é uma reza, tudo é um Deus distante, é um Deus que a gente não tem intimidade, não conhece a vontade, não ouve o mandamento, é um Deus longe, longínquo. São manias, são coisas que a gente traz na vida da gente, que Deus está dizendo: meu filho, se você deixasse tudo na minha voz de comando, você não precisaria passar por esse deserto. Mas para aprender dependência, humildade, submissão, para aprender que você não é o dono de todas as coisas, que você não é senhor de todas as coisas, para aprender que você é administrador do seu brinco, da sua orelha, é administrador do seu vestido, da sua calça, do seu sapato, do seu carro, do seu apartamento, dos seus bens, do seu negócio. Para você aprender tudo isso, enquanto você não entrega, Deus vai te fazendo passar pelo crivo da disciplina, pelo crivo do deserto, para te humilhar, para te provar, para ver o que há no seu coração e te fazer melhor. Os judeus, embora escravizados, estavam acostumados com o velho Egito. Sem lei, sem líder, sem futuro, sem fé, eles estavam acomodados no Egito. Seus sentimentos, emoções, personalidade e vontade, moldados segundo a nação pagã. Os judeus precisavam de um caminho de purificação, como nós precisamos também. Mesmo saindo sobre manifestações de poder, eles quiseram voltar, duvidaram do mediador e até criaram um bezerro de ouro, segundo o costume da nação egípcia, e disse a Arão: olha aí, este aí é o Deus que nos tirou de lá. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha, tão pouco tempo, viram o milagre de Deus, e não demorou muito, estavam construindo um bezerro de ouro, só porque Moisés demorou em descer do monte e trazer o recado de Deus para eles. Nós não somos diferentes. Não demora muito e nós estamos fazendo do nosso amor, ou do amor da nossa vida, o nosso ídolo. Nosso filho se torna o nosso ídolo. Nosso pai se torna o nosso ídolo. Nossa profissão se torna o nosso ídolo. Nosso dinheiro, o poder econômico, nossa posição, as insígnias, não é? O conhecimento que temos, a ciência acumulada na nossa cabeça, a saúde, nosso corpo. As coisas ao nosso redor vão se tornando os nossos ídolos, até que Deus tem que botar o dedo e fazer você passar pelo deserto, pelos momentos difíceis, para dizer: humilha-te na minha presença, eu sou Deus, e o que você tem, eu tenho lhe dado para a minha glória. Deus sabe qual é a sua estrutura, meu irmão, Deus sabe qual é a minha estrutura. Será que este povo precisava de cura? Claro. Como curá-los? Como curá-los, se não através da aprovação? Se a cura daquele povo se desse num milagre, se fosse possível, a gente fazer uma oração para dizer assim: ó Senhor, hoje à noite nós vamos clamar pelo nome de Jesus, que todo mentiroso dessa congregação deixe de ser mentiroso agora. Vamos fazer outra oração. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que todos os governantes políticos deixem de ser corruptos em nome de Jesus. Amém. Pode orar à vontade. Mas não é isso que muda. Eu já ouvi alguns projetos que o povo acha que vai transformar uma cidade, rodeando a cidade, fechando o cerco e todo mundo orando. Isso é bom? Claro que é. É tudo? Não. O que transforma uma cidade são aqueles que têm fome e sede de justiça. São aqueles que sofrem perseguição por amor do nome de Jesus.
são aqueles que vivem na honestidade do dia a dia, que pagam o preço, que levam o prejuízo, que falam a verdade, que amam, que levam o pão, que transforma a sociedade, que demonstra amor, que recebe, que abraça, que acolhe, que são as mãos, os pés, a boca, os ouvidos de Jesus. São esses que transformam a sociedade. Quisera poder fazer isso por decreto, gente. Porque aí nós poderíamos nos reunir aqui, fazemos uma oração para que Fortaleza fosse transformada e pronto, nós nos reuniríamos aqui e vamos dizer que amanhã todo mundo já estaria bem melhor, porque nós estamos orando para que todo mundo mude o caráter. É preciso testemunho, é preciso vida, é preciso infiltração, é preciso conexão, é preciso sair, é preciso pisar a terra. Ou Jesus teria decretado a nossa salvação lá na eternidade, mas Ele veio, se fez gente, pisou entre nós, experimentou o pó, tocou em pessoas doentes, tocou em pessoas leprosas, tocou em pessoas prostituídas. Jesus se fez gente como a gente. É assim que se transforma a sociedade. Israel, Deus tem te levado para o deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que há no seu coração. Será que este povo precisava de cura? Sim, mas a cura vem através da provação, do deserto. A terceira grande lição é a provisão de Deus. O que é que Deus fez? Nem sempre é fácil entender os caminhos de Deus. Seus métodos, suas ferramentas não são convencionais. Conhecedor daquilo que estava no coração do povo e com a finalidade de dar a ele o melhor, o Criador sabia qual ferramenta usar para trazer quebrantamento, transformação e restauração. O texto diz: Ele te humilhou, tirou o povo da posição de controle e certeza para a posição de dependência e incerteza acrescida de uma dose de grande esforço. Quando você é o dono de tudo, Deus toca, você se torna completamente impotente, aí você se rende e diz ao Senhor: eu não tenho mais a ninguém, eu não tenho mais a quem recorrer, socorre-me, Senhor. A doença bate, a pessoa abandona, a pessoa que você mais confiava te deixa, e de repente você só tem alguém para correr: Jesus. Ele te deixou ter fome, tocou no ponto nevrálgico. A palavra nevrálgico vem de neuron, nervo, algos, dor, a dor do nervo. O alimento, a sobrevivência, questão de honra, fruto do esforço pessoal. Agora não mais. Ele tocou no alimento, mas ele sustentou com o maná. Ele deu a provisão diária, teste diário, ensino de dependência todos os dias. Deus prova, mas Deus provê. Lembre-se disso. Deus está lhe dando o pão de cada dia. Deus está lhe sustentando a cada dia. Como diz o Celebrando a Restauração, limpo por um dia, limpo só por hoje. Deus está lhe dando o maná a cada dia. Seja grato, seja grato. Ele fez isso com o povo de Israel. Para que ele fez isso? Para te fazer entender, Israel, para nos fazer entender, igreja, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Os judeus brigaram por pouco, desejaram retornar à velha vida por tão pouco, confiaram na provisão humana, estavam dispostos a comprometer sua fé pela provisão material que tinham no Egito. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Nesse caso, o que tinham se tornou mais precioso do que o próprio Deus, pois quando perderam, logo se esqueceram da provisão e da capacidade divina de sustentá-los. Queridos, a reação do povo de Deus se parece com a minha reação, com a sua reação, com a nossa reação. O bem, a bênção, o milagre, a suficiência, está sempre ligado ao ter. Se tenho, se ganho, se conquisto, se possuo, se posso, se compro, então Deus está comigo. Se perco, se dependo, se falta, se não consigo, se tenho que me humilhar, é como se Deus, sua presença e palavra não fossem suficientes. Queridos, vocês estão lembrados do deserto da Judéia? Jesus estava com fome, 40 dias sem comer.
E o inimigo disse para ele algo normal. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não é o Filho de Deus? Você não tem poder? Você não pode decretar? Você não pode fazer aqui um culto do avivamento? Você não pode realizar um tremendo milagre agora? Você não alimentou a multidão, não vai alimentar a multidão? Você não tem poder para isso? Você não sabe que você tem poder para fazer isso? Vai! Você não está com fome? Então faz o milagre para que você seja suprido. Não é legítimo, é fome. Jesus tinha uma fome legítima, uma carência legítima, mas seria suprido de uma forma ilegítima. Porque o fato de ser filho de Deus não dava a ele a prerrogativa de trabalhar em proveito próprio, em operar em proveito próprio, senão para a glória de Deus. Jesus tinha que passar por aquele deserto, ser tentado, e a única âncora que ele tinha para se firmar era a palavra de Deus. Inimigo, nem só de pão viverá o homem. O pão não é tudo, o bem não é tudo, o dinheiro não é tudo, o poder não é tudo. Parentes, pessoas, isso não é tudo que podemos possuir e ter. Isso não é tudo que representa felicidade na minha vida. Ele disse, nem só de pão. Vida não é só pão. Vida é se alimentar de Deus, dele, da sua palavra. Sem palavra divina não há alimento. Sem ela nada somos. Não faz sentido ter e nada podemos fazer. Qual é o seu deserto? Israel precisava aprender as lições do deserto. Obediência irrestrita. Lembrança de que Deus esteve, está e estará com você todo o tempo. Não se esqueça disso. Não tente criar um atalho para a sua vida. É obediência, é disciplina. É disciplina espiritual. É deixar o que é errado e fazer o que é certo. É se colocar como impotente diante de Deus e dizer, eu preciso do teu poder e da tua graça. Obediência, lembrança e provisão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu queria que hoje à noite você saísse daqui como se estivesse prestes a entrar na terra prometida, né? Para nós o descanso vai ser a morte. Ninguém vai morrer hoje à noite, calma aí. Eu não quero ir agora. Mas fatalmente daqui a 100 anos... Tem alguém que vai ficar por aqui ainda? Daqui 100 anos. Tchau, pessoal. Outra plateia na tenda, se Jesus não voltar. E nós estaremos no descanso prometido por Deus, vivendo novos céus e nova terra, não é? Chega, sem luta, nem dor, nem pranto, nem mágoa, nem pecado, nem inimigo, nada. Só a presença gloriosa e poderosa de Deus. Mas Deus está dizendo para mim e para você que tem uma caminhada ainda, não tem? Ele nos deixou aqui. Nós temos que brilhar nesse mundo tenebroso. Temos que salgar esse mundo que apodrece. Temos que ser luz nesse mundo em trevas. Temos que ser guias de pessoas que estão cegas pela religiosidade oca, pelos ídolos ocos. E cada dia eles inventam um ídolo diferente. E as pessoas estão adorando deuses como os pagãos na época romana e na época grega. Nós vamos falar agora de ressurreição, da Páscoa, e isso vai virar coelho, ovo de Páscoa e tantas outras coisas, e muito pouco de Jesus. Estão falando da paixão de Cristo simplesmente para criar um teatro onde as pessoas vão deixar dividendos financeiros em cidades de todo canto, em todo lugar. Mas muito pouco da realidade da morte de Cristo que nos liberta do pecado e da ressurreição que nos promete uma nova vida, que nos faz viver de forma diferente, que nos liberta do pecado e que nos dá libertação dos vícios e das mazelas do passado. Tem uma caminhada a percorrer. E o que Deus está querendo deixar na sua mente hoje à noite é aquilo que Ele quis deixar para Israel. Vocês chegaram até aqui, louvado seja Deus. O deserto foi complicado e tem sido complicado, mas Deus esteve com você todo o tempo. Ele não te desamparou, Ele não te deixou. Olhe para trás, e ao invés de olhar para trás com uma espécie de amargura, olhe com os olhos de perdão e diga, ainda que intentaram mal contra mim, o Senhor me guardou, o Senhor me trouxe até aqui.
Eu trago marcas do pecado, mas eu também trago as marcas de Cristo em mim. Eu trago as promessas que me farão entrar na terra prometida. Eu tenho esperança de viver família de novo. Eu tenho esperança de ver o milagre e o poder de Deus acontecendo nessa cidade, na minha família, na minha casa, no meu emprego, no meu trabalho. Eu quero continuar crendo nas tuas promessas, Senhor. Eu quero obedecer a tua palavra, Senhor. E eu quero glorificar o teu nome a cada dia, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias ao nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Pausa aí, para dizer ao Senhor: eu quero aprender as lições do deserto. Quero aprender que a obediência é mais importante que o sacrifício, que os milagres. É mais importante, Senhor, do que as curas que eu tanto busco, a obediência à tua palavra, Senhor. O conhecimento da tua palavra. Andar na tua presença. Eu quero te louvar, Senhor, hoje à noite. Porque quando eu olho para o meu passado e os momentos mais terríveis, mais difíceis que eu passei, quando eu olho para aqueles que me ofenderam, para aqueles que me abandonaram, para aqueles que me deixaram, Senhor, aqueles a quem eu ofendi, aqueles que me ofenderam, quando eu vejo as marcas, as mágoas, Senhor, eu quero olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo, o Senhor me fez prevalecer, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor está curando as minhas marcas, o Senhor está me restaurando. Eu quero te louvar pela tua presença na minha vida. Senhor, eu quero dizer que eu me submeto ao deserto, ao teu processo de humilhação na minha vida. Eu me derramo, Senhor. Eu abro mão daquilo que eu acho tão importante. Eu abro mão dos meus ídolos, Senhor. Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. E, Senhor, eu quero continuar vivendo pela fé, olhando o invisível, olhando para as tuas promessas, crendo que é possível ver a restauração de todas as coisas. Usa-nos, Senhor, como igreja, como povo, amadurece a tua igreja, Senhor, para que creia que o Senhor está na nuvem, no fogo, no vento tranquilo, nas águas mansas, no deserto, nos montes. Oh, Senhor, glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra hoje à noite. Leva-nos daqui, Senhor, debaixo das tuas bênçãos, da tua glória e do teu poder, da tua promessa, Senhor. Louvado, exaltado seja o teu nome agora e para sempre, Senhor.